paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos do nosso querido devocional Simply Pentecostal. Para nós é uma alegria muito grande, mais uma vez, estarmos aqui outro sábado para juntos lermos a palavra de Deus. Vocês, juntamente com a nossa irmã Manuela, estiveram lendo de segunda a sexta no livro de Salmos, no Evangelho de Lucas, e hoje nós vamos dar continuidade, ao capítulo 22 do profeta Jeremias. Portanto, se você é a primeira vez que está aqui conosco neste devocional, não esqueça de se inscrever no canal, de acionar as notificações para que você possa receber todos os dias, a mensagem desta palavra de Deus que é vida para o seu coração, que é bênção, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Portanto, vamos então dar continuidade ao capítulo 22 deste livro tão maravilhoso do profeta Jeremias. Nós, a semana passada, tivemos lendo o capítulo 21, o qual falou sobre a sentença de Deus, sobre o anúncio da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, trazendo algumas sentenças, não somente ao rei Zedequias, ao povo, à casa do rei. E hoje nós estaremos falando sobre a profecia, o juízo que iria cair sobre a casa real de Judá. Vamos lembrar de que o rei que está no comando, que está governando na época de Jeremias, agora, neste momento, se chama Zedequias. E ele era um dos filhos do rei Josias. Josias, ele teve vários filhos e 3 deles estiveram assentados no trono. E nós vamos falar um pouquinho mais, porque este capítulo fala exatamente desses juízos que Deus trouxe a esses filhos de Josias, porque eles não atentaram a ser reis igual foi o rei Josias. Portanto, vamos começar a palavra do Senhor que diz assim: assim diz o Senhor, desce à casa do rei de Judá e anuncia-lhe esta palavra, ou seja, desce à casa do rei Zedequias e fala essas palavras. E diz: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos e o teu povo que entrai por estas portas. Nós vamos lembrar de que Israel, ele foi dividido em dois reinos, no tempo de Reoboão, que foi filho de Salomão, e por causa disso nós vamos ver esta diferença de reino de Israel e reino de Judá. A casa de Judá, o reino de Judá, todos eles foram descendentes do rei Davi. Portanto, esta palavra, esta profecia é sobre estes reis que estavam se assentando sobre o trono de Davi, sobre os seus servos e o povo. E o versículo 3 nos diz: assim diz o Senhor, exercei o juízo e a justiça e livrai o espoliado da mão do opressor. E não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Vamos lembrar de que a parte da idolatria, a parte daquele pecado que o povo cometeu em adorar a outros deuses, a outra coisa que muito deixava Deus ele triste era a questão da injustiça social que muitas vezes os reis, os príncipes, os anciãos, os juízes, eles exerciam sobre o povo. E nós vamos ver de que Deus está aí exatamente. A Bíblia nos fala de que ele era o protetor e é o protetor não somente do estrangeiro, do órfão, da viúva, e nós vamos ver Deus várias vezes em muitos livros, especialmente nos livros proféticos, Deus trazendo isto à tona para o seu povo, cobrando deles, porque Deus havia deixado a lei muito clara em Deuteronômio de que eles deveriam guardar e ajudar
estas pessoas que eram de menos possibilidade, de que tinham menos pessoas que pudessem o defender. E, portanto, Deus, mais uma vez, fala isso para o povo de Israel, ou seja, a casa de Judá, agora neste momento. Versículo 4 diz: porque se deveras cumprirdes esta palavra, ou seja, o que Deus disse aí, no versículo 3, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão no lugar de Davi sobre o seu trono, em carros e montados em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Mas, se não derdes ouvidos a estas palavras, do versículo 3, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano, mas por certo que farei de ti um deserto e cidades desabitadas. Porque prepararei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os teus cedros escolhidos e lançá-los-ão no fogo. E muitas nações passarão por esta cidade, e dirá um ao seu companheiro: por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Vamos dar uma paradinha por aqui, porque esta palavra, não é? Muitas vezes ela vem ao nosso coração, vem ao coração de pessoas que observam o crente, a igreja, ou alguém que está caminhando, que se diz crente, que se diz salvo, mas não está caminhando da maneira que a palavra de Deus ela exige, da maneira que Deus ele determinou para que nós andássemos nela. E quando o juízo de Deus cai sobre esta pessoa, quando Deus ele cobra desta pessoa, nós vamos ver como foi no caso do reino de Judá, de que as pessoas passavam pela cidade e viam a desgraça que tinha acontecido com aquela cidade que era a primazia, que era chamada a cidade do rei, que era chamada a cidade de Deus, não é? A cidade em que Deus disse: os meus olhos estão sobre esta cidade, que Deus protegia, que o templo de Deus estava, e agora as pessoas passavam e diziam: por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? E talvez nós até podemos, vendo vários exemplos ao nosso redor, várias pessoas, ou as pessoas do mundo podem perguntar: por que que isso aconteceu com aquela pessoa? Por que que Deus permitiu? Por que que Deus procedeu assim com esta pessoa, com esta cidade, com esta família? Irmãos, nós devemos entender sempre de que o nosso Deus, e nós não cansamos de repetir isto porque é uma realidade, não somente foi para a vida do povo de Israel, mas é para a vida da igreja, é para a vida pessoal de cada um de nós. O nosso Deus, ele não se deixa escarnecer. O juízo de Deus, ele sempre começa com o seu povo, com a sua casa. Portanto, nós vamos ver, não é? Se nós lembrarmos do livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 23, nós vamos dizer: de que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um do seu próprio pecado. Nós não podemos de maneira alguma, o homem não pode de maneira alguma colocar a culpa em Deus. Ah, foi Deus que fez isso. Isso aconteceu porque foi que Deus deixou. E não as grandes perguntas das pessoas que muitas vezes que não são crentes, ou até mesmo aquelas que não têm o conhecimento, né, profundo da pessoa de Deus e da sua santidade, perguntam: por que que Deus permitiu que esta pessoa morresse dessa maneira? Por que que Deus permitiu que este furacão passasse? Nós estamos, não é, num tempo em que o Brasil, o Rio Grande do Sul, tem sofrido ciclones que têm passado, enchentes, deslizamentos. Aqui na América também da mesma forma, o grande, né, terremoto que houve ali
em Marrocos, o ciclone que passou ali também no Líbano. Irmãos, todas essas coisas acontecendo, muitas pessoas que nós dizemos inocentes, elas morrem e as pessoas perguntam por que é que Deus permitiu que isso acontecesse? Será que Deus não sabia que isso poderia acontecer? Será que Deus não tem o controle da natureza? Por que que Deus não faz algo? Irmãos, Deus, ele não tem a culpa. A Bíblia nos diz claramente, tudo isso é consequência do pecado do próprio homem. E porque Deus é justo, e porque Deus ele é santo, nós vamos observar muitas vezes, até que as pessoas que são crentes, pessoas que são fiéis, pessoas que são de Deus, que padecem e elas enfrentam a consequência do juízo que Deus está derramando em outros lugares, em outras pessoas, em outras famílias nós podemos ser atingidos. Entretanto, nós devemos saber, não é? De que o nosso Deus, ele é justo em todas as coisas. A Bíblia diz, seja o Deus verdadeiro sempre, e o homem mentiroso. Por quê, meus queridos? Porque nós entendemos de que isto é o que está no mais profundo do coração do homem. Este é o cerne do homem. Este é o centro do homem sem Deus. Aleluia. Portanto, ele tenta culpar a tudo e a todos, mas se esquiva de olhar para dentro de si, esquiva de olhar para as suas atitudes, para os seus pecados, para o seu coração e ver o que ele está fazendo e se arrepender diante de Deus. Portanto, Deus continua no versículo 9, dizendo, então responderão, por que deixaram o conserto? Ou seja, aqui ficou a pergunta, por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? E a resposta foi, porque deixaram o conserto do Senhor seu Deus e se inclinaram diante de deuses alheios e o serviram. Não choreis o morto, nem o lastimeis, chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum. E a partir deste versículo 11, nós vamos ver as sentenças que Deus ele determinou sobre estes reis que se assentaram sobre o trono de Davi em lugar de Josias. Josias foi um rei temente a Deus, foi um rei maravilhoso, um rei que trouxe um avivamento, que trouxe uma reforma, que tentou acabar com toda a idolatria dentro da casa de Israel, dentro do templo, segundo aquilo que os seus antecessores haviam deixado. Ele limpou a Jerusalém, limpou as cidades de Judá. Entretanto, os filhos que procederam dele, ao invés de servirem a Deus com temor, assim como foi seu pai, a Bíblia nos diz de que eles fizeram mal diante dos olhos do Senhor. E aí segue, não é, as determinações, os juízos, as sentenças de Deus contra esses filhos. E é importante lembrar de que muitas vezes, quando nós lemos os livros proféticos, os livros de reis ou crônicas, muitas vezes, na mesma genealogia, nós vamos encontrar muitas vezes os nomes destes reis com outros nomes, ou seja, sendo mudados. Isto era algo, muitas vezes, natural, que as pessoas recebiam um nome no seu nascimento e depois, por qualquer outra coisa ou por algo que acontecia com eles, o seu nome era mudado. Muitas vezes mudado por Deus, mudado por outros reis, mudado pela sua família, ou ele próprio, não é? Como foi Noemi. Ela disse, já não me chamo mais Noemi, mas o meu nome é Mara, porque a minha vida está marcada. Então isso era algo natural, não é? Que era realizado entre o povo de Deus. E portanto, eu vou dar aqui, conforme nós formos lendo, eu vou dizendo os nomes deles e os nomes, outros nomes que também eles tinham, para que quando os irmãos lerem estas passagens, os irmãos possam lembrar e que não é outra pessoa, mas é a mesma,
com outro nome. Amém? Portanto, versículo 11 diz assim: porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, aqui e que saiu deste lugar, nunca lhe tornará mais. Ou seja, este filho, quando Josias ele morreu, a Bíblia nos fala de que o povo colocou no seu lugar ao seu filho chamado Joacás. E Joacás tinha também outro nome, que era chamado de Salum. Portanto, Joacás ou Salum era a mesma pessoa. E a sentença de Deus para ele foi de que ele sairia deste lugar, ou seja, de Jerusalém, de Judá, e ele não voltaria mais para lá. O que foi que aconteceu? A Bíblia nos diz que com a revolta, não é? A Bíblia nos diz de que o rei Faraó Neco, o rei do Egito, entrou em Jerusalém e levou a Joacás, ou a Salum, para o Egito, e ele morreu lá. Portanto, ele reinou apenas 3 meses e então foi levado. E aí mostra a verdade, a sentença dele escrita neste versículo 11. E no versículo 12 diz: mas no lugar para onde o levaram cativo, morrerá e nunca mais verá esta terra. E foi o que aconteceu. Joacás, ele foi levado para o Egito por Faraó Neco e ele morreu no Egito. Ele diz: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem paga e nem lhe dá o salário do seu trabalho. Que diz: edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, e lhe abre janelas e está forrada de cedro e pintada de vermelhão. Lembre-se, isso aqui que está declarando no versículo 13 e 14, foi o que Joacás ele fez durante o período que ele reinou, apesar de muito pouco tempo, mas isso foi o que ele fez. Ele tentou fazer uma reforma na sua casa, edificar a sua casa, trazer, não é? Pintar ela, ou seja, ele estava mais preocupado com o seu bem-estar, com a sua casa, de alargar a sua casa, do que mesmo o que estava acontecendo com o povo, de cuidar do povo espiritualmente, porque ele era o rei de Jerusalém, era o rei de Judá, e ele, como seu pai Josias, deveria dar continuidade àquilo que Josias começou. Entretanto, ele não fez isso, e muito pelo contrário, mas ele usou as pessoas, ele tomou as pessoas para fazer trabalho para eles e de uma forma injusta não lhes pagava, não é? E a Bíblia nos fala e declara de que a sua sentença foi dada pelo Senhor. Versículo 15 diz: reinarás tu só porque te encerras em cedro? Ou seja, somente porque a tua casa é feita de cedro e você vai reinar nela? A Bíblia diz: acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. E Deus ele faz uma comparação. Josias foi um rei temente, de que Deus o abençoou, Deus o prosperou, mas por quê? Porque ele guardou a palavra do Senhor, porque ele fazia juízo, porque ele fazia justiça. Entretanto, ele diz no versículo 16, julgou a causa do aflito e do necessitado, então lhe sucedeu bem. Porventura, não é isto conhecer-me, diz o Senhor? Versículo 17, volta para Joacás. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza e para o sangue inocente, a fim de derramá-lo, e para a opressão e para a violência, a fim de levar isso a efeito. Portanto, assim diz o Senhor, a segunda sentença, segundo filho, acerca de Jeoaquim. Ou seja, Joaquim também foi filho de Josias. Entretanto, este rei, Jeoaquim, também era chamado, seu nome de nascimento era chamado Eliaquim. Entretanto, seu nome também foi mudado. E este nome agora é Jeoaquim. Portanto, lembramos, Eliaquim,
Jeoaquim são a mesma pessoa, filho do rei Josias. E aí vem a palavra para ele. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não lamentarão por ele, dizendo, ai, irmão meu, ou ai, minha irmã, nem lamentarão por ele, dizendo, ai, Senhor, ou ai, majestoso. Em sepultura de jumento o sepultarão, arrastando-o e lançando-o para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Ou seja, este rei, ele morreu e ninguém não teve nem como lamentá-lo. Ninguém foi lá para poder dar honrarias a ele. Sobe ao Líbano e clama, e levanta a tua voz em Bazã, e clama desde Abarim, porque estão quebrantados os teus namorados. Ele se envolveu com outros reis para poder tentar livrá-los. E a Bíblia nos fala, né? Deus, em uma palavra muito tipológica ou simbológica, coloca estes reis como os seus namorados. Falei contigo na tua prosperidade, mas tu dissestes, não ouvireis. Este é o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores e os teus namorados irão para o cativeiro. Certamente então te confundirás e te envergonharás por causa de toda a tua maldade. Ó tu que habitas no Líbano e fazes o teu ninho nos cedros, quão lastimada serás quando te vierem as dores e os ais como daqui está de parto. Portanto, esta foi a palavra de Deus para o segundo filho de Josias, Jeoaquim. Versículo 24. Deus agora vai falar com um terceiro rei. Entretanto, este rei, Jeconias, também conhecido como Joaquim, este não era filho de Josias, mas era filho de Eliaquim, de Jeoaquim. E essa é a palavra que Deus dá para ele. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, ou Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria. Vamos lembrar de que, quando Deus fala do selo do anel, este selo era um símbolo pessoal do rei. Para quê? Para selar cartas, para autenticar documentos como documentos reais. E então Deus ele faz uma comparação dizendo de que os reis de Judá, eles deveriam ser, né? Estes reis da linhagem de Davi, eles deveriam representar a autoridade divina. Eles deveriam ser aqueles que deveriam autenticar a voz de Deus para com o povo. Entretanto, estes reis, eles não procuraram a face do Senhor. Eles, muito pelo contrário, eles estavam determinados a fazer o mal. E por causa disso, Deus os depôs das suas posições. Versículo 25 diz, e te entregarei, ou seja, a Jeconias, te entregarei na mão dos que buscam a tua vida e na mão daqueles diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos caldeus. E lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para uma terra estranha em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra para a qual eles levantam a sua alma para lhe tornarem a eles, não tornarão. E pôs este homem Jeconias um vil utensílio quebrado, ou um utensílio de que ninguém se agrada, por que razão foram arremessados fora ele e a sua geração e arrojados para uma terra que não conhecem. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Ou seja, Jeconias ou Joaquim, este rei, ele simplesmente reinou
3 meses em Judá. E este rei foi levado na primeira excursão de Babilônia, no primeiro cerco. Nabucodonosor levou a ele, juntamente com os príncipes, juntamente com os nobres, levou as pessoas para Babilônia. E a Bíblia diz de que Jeconias, ou Joaquim, ele permaneceu em Babilônia e morreu lá e não voltou para Judá. Portanto, o versículo 30 termina dizendo: assim diz o Senhor, escrevei que este homem está privado de seus filhos e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Aleluia. Na continuação, nós vamos ver o último rei, que foi o último filho de Josias, que também reinou, chamado Matanias, ou também chamado de Zedequias, que foi o rei na época em que Nabucodonosor tirou o povo de Jerusalém, de Judá, e levou no ano 586 para a Babilônia, destruindo toda a Babilônia e matando a Zedequias diante, daquelas pessoas que ali estavam quando ele foi capturado. Portanto, meus queridos e amados irmãos, a palavra que eu deixo para cada um de nós, a lembrança que nós deixamos para cada um de nós neste sábado, que nós possamos atentar. Tudo aquilo que está escrito na palavra do Senhor é verdade. E a palavra do Senhor, ela não traz confusão. Nós entendemos e sabemos de que muitas vezes a palavra pode vir até ser um pouco severa. Muitas vezes nós podemos encontrar de que a palavra é dura, entretanto, ela traz cura ao nosso coração. Ela traz cura à nossa alma. Se nós atentarmos para a palavra do Senhor, se nós olharmos para ela, obedecermos a ela, se nós amarmos a esta palavra, por mais que nós venhamos sofrer algum atrito, entretanto, nós entendemos de que a promessa de Deus, ela permanece de pé para as nossas vidas, para aqueles que obedecem a palavra, para aqueles que zelam por ela, para aqueles que amam a sua palavra e estão cuidando de caminhar nela. Portanto, neste sábado, que Deus abençoe a sua vida. Continue orando por nós, orando pela nossa irmã Manuela, pela minha vida, por toda a equipe do Simply Pentecostal, para que nós possamos continuar, juntamente com você que ama esta palavra, possamos junto continuar lendo, pregando, evangelizando, amando e obedecendo esta palavra, para que todas as promessas de Deus possam recair sobre as nossas vidas e que nós possamos ser livres de todos os juízos de que esta palavra, ela dita para aqueles que não a aguardam. Assim que Deus possa abençoar a tua vida, juntamente com a tua família, com todos aqueles que estão ao seu redor. Tenha um abençoado domingo e nós nos vemos na próxima segunda-feira, juntamente com a nossa irmã Manuela, no nosso Simply Pentecostal. Que Deus te abençoe.